Começando mais uma aula aqui do nosso curso de 3D Max. Hoje a gente veio com uma técnica para poder aplicar reflexo em vidros de fachadas que são espelhadas, né? Até pouco tempo atrás aqui no Brasil o pessoal não usava muito o vidro como um glazing total de fachada por causa de temperatura, economia de energia, mas era sempre tendência em imagens no exterior, e agora a gente consegue, hoje em dia, com o avanço de tecnologia, de membrana, de película sobre vidro, a gente está conseguindo trazer isso para cá também. Então é importante a gente ter essa noção sobre reflexo, sobre como um vidro comporta junto com a película, e o que mostrar e o que não mostrar dentro de uma cena onde boa parte da fachada ela é ou reflexiva, ou transparente, ou translúcida, com vidro mais opaco. Aqui nesse projeto nós temos, vou esconder aqui atrás, que é a parte de vegetação, mas nós temos um modelo simples, é uma rua com um passeio, um jardim definido por áreas de acesso, um volume fechado que representaria caixa de escada, elevador, e aqui seria um prédio, imagino, corporativo, com vários andares, e um fechamento de vidro com uma outra caixa de serviço, banheiro, essas coisas. É um modelo simples, mas a gente tentou definir o ponto para a câmera, que eu acho importante, em relação ao ângulo do sol. Então já tem uma iluminação básica, ela é feita por um V-Ray Sun. O V-Ray Sun, a única coisa que a gente mudou foi o tamanho dele, para ter uma sombra um pouco mais suave, né? E a nossa câmera ela está setada com, dentre dos fatores básicos dela, a gente tem o shutter em 1/segundos, 1 sobre segundo, né? Colocamos 400 e o ISO 100, mantivemos o daylight aqui, mas eu acho que a gente pode usar o custom nesse início de trabalho, para depois definir o balanço de brancos. E posicionamos ela um pouco mais atrás com a lente de 40mm dentro de um 36mm de full frame com 36, que é o padrão. Se a gente mudar aqui e depois vier para 35, ele vai voltar para 36. Então a gente ficou no 35mm, padrão 36, foco 40, por ser um prédio um pouco mais alto. Ele não é um skyline, mas ele também não é um prédiozinho de poucos andares que a gente pode aproximar mais a câmera. Ele tem uma altura média ali, 8 andares. A abertura do F a gente manteve no padrão de 8 por ser uma imagem de dia, e a média é 400 com 100 para trabalhar com o sol com a força de 1. Outra coisa que está já definida quando a gente criou o sol foi a questão do entorno, que a gente aplicou um V-Ray Sky, que ele responde à posição do sol e ele gera a luz do fundo do ambiente. Enfim, ele gera a luz indireta, né, da abóbada celeste. Já de começo eu vou lembrar aqui, tem a ver com o curso que a gente está fazendo, a gente tem a opção de criar um V-Ray Plane. O V-Ray Plane, quando aplicado, aqui ele começa com uma cor X, a gente tem que aplicar um material, no caso eu vou começar aplicando material branco, e o que ele faz? Ele gera, aqui ele está mais longe da cena, mas ele está no 00, tá vendo? Vou abaixar ele um pouquinho, além do 00, e esse V-Ray Plane é como se fosse um plano infinito, tanto que ele tenta representar de alguma forma. Quando a gente vai dando zoom out aqui, ó, é um plano que não acaba, é um plano que vai até o horizonte, e é justamente ele que a gente veria caso nossa câmera fosse do alto, por exemplo, né? Então vou pegar o nosso prédio aqui. Se a gente tivesse aqui uma câmera mais aberta, o horizonte acabaria por aqui e a gente teria a visão do V-Ray Plane marcado, né? No caso, nossa câmera é de baixo para cima, o horizonte ele estaria provavelmente atrás desse muro, então não vou preocupar mais. Mas a segunda função do V-Ray Plane é que não vem a luz de baixo para cima desse prédio, que a gente tem a certeza que a parte de baixo está toda coberta, né? A gente não está no alto de uma colina, a gente não está no alto de uma torre, onde é que a gente teria também uma luz proveniente da parte de baixo
do nosso prédio. Então eu coloquei o View Plane ali, vou aplicar um material agora inicial branco nele. Acho que eu já tinha aplicado até, só confirmando, mas ele mantém um azul. E o legal do View Plane é que a gente pode posicionar ele em qualquer lugar para ter acesso. A gente não precisa colocar ele no meio da cena. Como ele é infinito, né, o horizonte infinito, a gente posiciona ele do lado. Existem poucas propriedades. E o importante é deixar ele aqui na cena, porque a partir desse ponto a gente definiu que o horizonte, que vai ser coberto, né, como se fosse a superfície da Terra até, está definido naquele ponto. Bom, a nossa câmera, além de tudo isso, a gente posicionou ela quase a 45 graus do Sol. Ela está agora olhando de baixo para cima, então a gente tem um pouco de distorção da câmera, que às vezes é necessária e às vezes não, mas a gente tem aqui a vista do volume, né, do volume que a gente tem de superfície, que seria. Dá para ver que a gente tem um lado ensolarado, um outro lado sombreado. A gente não aplicou nenhuma luz de cima para baixo, porque a nossa preocupação aqui é com reflexo, com brilho, refração, essas coisas. O nosso modelo, ele deixa eu só converter aqui rapidinho. A gente tem dois modelos que são blocos simples, formando o acesso, né, esses dois modelos. Nós temos lajes, que estão definidas ao longo dos andares. E nós temos também uma definição de esquadria, que é isso aqui representado. A parte de cima eu não me preocupei muito, porque a gente não ia enxergar, mas eu posso muito bem enxergar e... Opa! Deixa eu só... Eu posso selecionar toda a parte de cima de esquadria. Segundo. Selecionei esquadria. Posso pegar toda a parte de esquadria da parte de cima e deletar. E de baixo também, né? Porque eu fiz seleção pelo topo. Então a gente tem essa esquadria fazendo acabamento junto a uma película de vidro, que é um volume completo. Se eu isolar ele aqui, ele é nada mais do que um box, onde é que a gente deletou a parte de cima e a de baixo. Essas linhas, elas nem fazem diferença, porque a gente só usou elas dentro da construção para poder gerar a esquadria, mas é tudo um plano só. E a gente aplicou um shell, então ela tem uma leve espessura aqui de 1 centímetro. Vou desesconder tudo, vou dar um hide. Ok, então essa cena é a cena básica de uma fachada. Nós estamos já na vista da câmera, tá vendo? Aqui em cima ele indica câmera 1. Então, em vez de eu vir para Top View, para clicar minha câmera, para apertar o C para vir para a câmera de novo, eu posso simplesmente vir aqui, não estou com a câmera selecionada mais. Como eu estou na vista da câmera, eu clico em câmera e selecionar câmera. Com isso, eu selecionar a câmera que a gente está ativa aqui no Viewport. A única coisa que eu preciso corrigir agora é porque na arquitetura a gente... E até fotógrafos profissionais de arquitetura, a gente tenta manter as linhas verticais sempre paralelas. Ela dá uma grandiosidade para o projeto. Então a gente tem que corrigir essa perspectiva que a gente está vendo aqui da câmera, que é 3 pontos de fuga, e a gente quer transformar em 2 pontos de fuga. Ok? Que seria apenas os pontos de fuga do horizonte, da profundidade. Então, dentro das propriedades da câmera, além disso tudo, de sensor, de ISO e tudo mais... A gente tem aqui, ó, controle de perspectiva, Perspective Control. Quando você aumenta, você pode alterar a sua câmera para cima e para baixo. Um momento só que eu vou fechar meu WhatsApp, pronto. A gente pode alterar onde que a lente estaria, tá vendo? A esquerda, a direita, variar em relação à nossa câmera. A câmera não sai do lugar, é só uma variação em relação à distorção da lente. É a mesma coisa para vertical e horizontal. Beleza? E além disso, a gente tem essa opção aqui, ó, de controle vertical, de rotação, não é rotação, seria quando a gente inclina, de inclinação. Então, quando eu clico aqui, olha como é que meu prédio já altera. A gente estava com essa visão, deixa eu voltar com ela para cá, 0. Então aqui eu tinha a visão da rua, do topo, de um tanto de coisa. Quando eu ligo o controle vertical, eu já não vejo mais o topo.
Então, em paralelo, eu vou alterar a mudança da minha lente para poder trazer um pouco mais para baixo. E com isso eu tenho uma vista interessante, com pontos de vista, com pontos de foco apenas 2 pontos, o resto das linhas são verticais. Uma rua onde é que eu tenho início, meio e fim. E uma referência entre planos e altura. Então eu considero essa aqui um ponto interessante para a câmera. Vou renderizar de novo aqui e a gente vai poder ver como é que está. Bom, então esse é o resultado final do nosso render inicial, né? Eu acho que questão de ajustes de câmera, o que a gente pode talvez trazer um pouco mais é a altura do observador, um pouco mais para cima, até trazer um pouco mais de imponência para o prédio. Estou buscando aqui uma linha do horizonte um pouco mais abaixo. Com isso definido, eu não vou preocupar muito para essa cena em definir o material do resto do ambiente. O que a gente pode fazer é colocar o asfalto um pouco mais escuro. Então estou trazendo aqui para um cinza mais escuro, não estou colocando textura nem nada, eu vou colocar aqui como asfalto e vou aplicar no asfalto. Nós temos o passeio e a área de acesso, que também a gente pode definir. Então eu vou trazer aqui, em vez de ser um asfalto mais cinza, eu vou deixar um asfalto mais escuro. Deixar tudo num tom mais cinza, vou colocar aqui cinza, vou dar um OK. O passeio também vou aplicar esse mesmo cinza. E o que faltou para a gente foi a parte do gramado, que eu vou colocar um verde simples aqui. Depois a gente entra em detalhes maiores, mas é um verde de grama. Vou colocar aqui grama. Então, o conceito do edifício é esse. Um jardim, um acesso. A gente teria um acesso principal, um acesso de serviço, né? Escadaria, um pátio atrás, a gente pode depois alterar o piso, mas nós temos rua, passeio, volumes, bloco e espelho de vidro, toda a parte de vidro. Lá dentro eu representei pilares, porque estruturalmente, quando a gente vai tratar de um vidro super transparente, a gente vê lá dentro, né? Então a gente tem um material que a gente gerou no nosso curso, que é exatamente o vidro, né? É um vidro de guarda-corpo. Então se a gente ver aqui, ó, a gente tem espelhos e um vidro. Vou passar ele brevemente. O vidro é totalmente preto. Ele tem um reflexo 100%, glossiness de 1, com Fresnel ativado. Refração totalmente branca. O IOR de 1.65, que é o mesmo IOR utilizado para reflexo, que isso é muito importante, porque ele está com lock aqui, então ele está usando o mesmo da refração para o IOR. E a gente tem um fog color bem suave, um verde esverdeado, poderia ser azulado, enfim, bem suave, com um multiplier de 0.04, porque é uma tênue variação de cor no vidro. Tudo varia muito da espessura que a gente está utilizando do vidro, e aqui no caso a gente está utilizando a espessura de 1 centímetro. Então, aqui na minha cena, eu estou aplicando esse vidro agora apenas nessa área de vidro, exatamente, né? Uma coisa que eu decidi fazer é que na nossa câmera eu quero o vidro apenas nessa lateral. Então, esse elemento aqui que está em vermelho, eu vou colocar ele em branco também. Talvez depois, no futuro, a gente possa aplicar um quick slice aqui. Vou pegar o meio da laje e vamos supor que, tirando isso aqui, a gente volte a ter vidro no ponto X, mas eu não fiz detalhamento dessa parte, é só para ter um jogo de luzes entrando lá atrás também. Com isso definido, vamos renderizar e ver como é que ficou uma nova aplicação de material. E aqui a gente vê o resultado da membrana de vidro junto com a esquadria, que também está tudo branco. Eu deixei tudo branco para a gente poder enxergar realmente o que é
é afetado pelo vidro, o que não é afetado pelo vidro, beleza? O nosso vidro, atualmente, ele está refletindo apenas o que o céu do V-Ray Sky ele exerce sobre o nosso objeto. Vou cancelar aqui, e para comprovar isso a gente aumenta, ou a gente aumenta o IOR para um valor absurdo, tipo 12, onde é que ele vira quase um espelho, e vocês podem ver o que o reflexo está fazendo com o projeto. Ou então a gente desliga o Fresnel e trata esse material apenas como um material, como se fosse um espelho de verdade, né? Sem Fresnel. Bom, tá lindo, céu, espelho, mas falta informação, né? Falta um brilho, um reflexo, alguma coisa que traga mais interesse para a cena. Com isso, a gente traz alguns planos com imagens. Eu vou colocar aqui na vista de frente, na verdade acho que esse aqui é a parte de trás, mas eu vou criar um plano qualquer simples. A gente está ali na frente aqui, então beleza, eu vou colocar ele mais para trás da minha câmera. Deixa eu puxar aqui para cá, vou trazer ele mais para trás da minha câmera um pouco, mas ele ainda está presente na cena, até a frente da câmera, tanto que se eu colocar na vista de câmera eu não vejo nada. Então só com o Alt X, que é tipo um raio-x do objeto, a gente consegue enxergar. Desse objeto eu vou trazer uma textura. Então eu vou pegar ela ali rapidinho. Eu tenho aqui uma textura, eu vou trazer ela para o nosso projeto. E vou fazer aquele mesmo sistema da Blueprint de soltar. Quem não viu, assiste o vídeo do Blueprint que vocês vão entender que no Max a gente solta uma textura em cima do objeto, ele já aplica um material, que a gente depois pode vir com a pipeta e descobrir qual é o material. No caso ele renomeou para material 69, é um material standard que tem um mapa adicionado à cor difusa. No caso o meu interesse é copiar esse mapa apenas. Vou pegar um material V-Ray, vou puxar para cá, e onde eu posso colocar um mapa eu vou dar um paste. Mas é importante eu marcar que eu quero que esse material seja visível na viewport, com esse símbolo aqui. Então quando eu aplicar de novo, nós vamos criar aqui como reflexo, ok, e não alterou nada, porque é o mesmo conceito de material, só que um era V-Ray e o outro era Standard. Ok? Outra coisa que eu quero fazer é definir a questão do tamanho do meu plano em relação ao reflexo que eu vou ter. Como minha câmera está vindo daqui, esse meu plano talvez seja mais interessante até a gente pegar ele a partir daqui, um pouco mais para a esquerda, porque a luz vai bater aqui e vai rebater aqui. Mas minha cena ela é muito complicada, porque a gente tem reflexos de elementos da arquitetura que não são originais do Brasil, né? Então eu estou focando mais nessa área aqui, ó, que é um pouco mais uniforme em relação à cultura. Mas eu posicionei ele aqui. O mais importante de tudo é o seguinte, é um plano com o material aplicado. Ok. Esse material, a gente vai pedir para ele não ser afetado nem por câmera, a câmera não vai enxergar, ele não vai gerar uma sombra, ou seja, ele não vai escurecer toda a nossa cena, e ele também não vai ser afetado por nenhuma sombra. Para a gente definir isso, a gente clica com o botão direito, está com ele selecionado, clica com o botão direito e vem em propriedade objeto. Vamos lá na aba de geral, né? Tipo uma coisa genérica. Nós temos informações sobre esse objeto, o nome dele é plano 03, ele tem as dimensões dele, o material qual que ele está aplicado. A gente tem a forma de interagir com ele na viewport, a gente pode dar um freeze, igual a gente já utilizou em outros tutoriais. Mas aqui no caso, a gente está querendo entender como é que ele funciona na hora do render, porque ele é um objeto que a gente quer que ele influencie o render, mas com uma certa cautela. Então a gente tem formas de marcar se está ativado ou não. Muito cuidado, se você marcar que ele não é renderizável, ele não vai aparecer na cena. É como se fosse um blueprint mesmo, e ele não vai afetar nada, nem cor, nem luz, nem reflexo, nem sombra, nem nada. Então vamos deixar ele renderizável, mas ele não vai ser visível para a câmera, porque senão ele vai tampar a nossa visão. Ele não vai gerar sombra, porque senão ele vai, como ele está, olha só,
entre o nosso Sol e o nosso objeto, ele geraria uma sombra gigantesca. Então a gente pede para ele não gerar sombra. E também a gente não quer, desculpa, receba sombra, e aqui é gerar sombra, cast shadow é gerar sombra, e também a gente não quer que ele receba nenhuma sombra, porque ele não é um objeto, ele é uma especulação do que seria o entorno. Então a gente desmarca isso aqui e vamos deixar o resto ativado. A gente pode marcar o see-through simplesmente para não ter que apertar o Alt X toda vez que a gente estiver trabalhando com ele. E eu vou marcar aqui freeze. Não, na verdade eu nem vou marcar porque a gente ainda tem que posicionar o reflexo na forma certa. Ok? Então eu vou dar OK. Acho que ele ainda está com Alt X. Pronto, beleza. Uma outra coisa em relação ao material dele é o seguinte: o Sol está vindo de trás, então ele ilumina essa face. Mas essa face não gera sombra e não recebe sombra. Então, esse lado ele é escuro, mas não gera sombra. Então, para a gente conseguir fazer os dois lados da mesma cor, a gente pega a textura do material, vou dar um copy na textura, vou vir aqui na iluminação, Self Illumination, e eu quero que todo mundo observe essa parte aqui, essa bolinha. Quando eu aplicar e copiar, essa bolinha vai acender. Ou seja, eu estou pedindo para o meu material ser iluminado pela cor do próprio material. Ou seja, ele é como se fosse uma lâmpada acesa com uma plotagem dessa imagem atrás, um monitor, né? Como se a gente estivesse vendo a lâmpada por trás do monitor. Inclusive eu posso aumentar a intensidade para 2, mas vamos deixar em 1. O importante é isso. Então a gente já setou como é que seria o nosso plano e nosso reflexo da parte da frente, né? Uma outra coisa que é importante dentro desse projeto é enxergar o reflexo dessa parte lateral. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer um outro reflexo com cópia, uma instância, acho que no caso não faz tanta diferença, mas por que eu estou colocando aqui? Vamos lá. Minha câmera está enxergando essa parte aqui da frente de vidro que rebate a luz e enxerga esse plano aqui. E essa outra plana ela bate com a luz, faz um ângulo incidente de refração e vai enxergar um segundo plano lá atrás. Por isso que eu coloquei esse segundo plano aqui. O ponto, a forma de reflexo a gente vai entender depois. Primeiramente eu vou até esconder ele para a gente poder entender o que está acontecendo. Então aqui, esse plano é o que está na frente da minha câmera, se eu der Alt X eu não enxergo ele mais, mas como ele não gera nem sombra e nem recebe sombra, ele não vai afetar em nada. Vou dar um render e a gente vai ver como é que é o reflexo dele ali na frente do prédio. Ok, a gente já começou a ter um certo nível de reflexo. Questão de horizonte, a gente tem que organizar o horizonte, mas a gente já começa a ter mais informação no nosso projeto. Eu vou alterar o material nosso de novo, de vidro, para algo um pouco mais normal, talvez um 3, um pouco mais de reflexo. E outra coisa que eu já reparei é que talvez esse ponto aqui a gente possa abaixar um pouco mais. Deixa eu dar um Alt X e eu estou tentando nivelar, mas o que eu vou fazer também é o seguinte, eu vi que ele estava refletindo essa parte do prédio. Então eu vou aumentar isso e vou trazer essa parte do prédio aqui com maior presença para minha cena. Alt X de novo para poder ver o que eu estou enxergando e agora eu vou ter um reflexo maior. Para eu ter, né? Vamos trazer isso de volta. Alt X, vou subir aqui um pouquinho mais. Alt X, câmera, renderizar. Ah, tá. Na verdade é porque eu perdi um pouco do reflexo do nosso vídeo. Então, em vez de 3, eu vou colocar 6. 6, ok. Perfeito. Renderizar. Pronto. A gente já começa a ter um reflexo aqui, ó. Nessa parte. Mas o que acontece? A gente tem um plano aqui na frente que está refletindo esse momento, né, dessa cena. Falta o nosso plano lá de trás, que é esse aqui. Agora eu vou renderizar de novo com esse plano aqui de trás. A gente vai começar a ver reflexo na lateral. Mas olha só, tá vendo essa linha? É porque o reflexo ele é o dobro da distância
que a gente está vendo, ou seja, na verdade a gente pega, bate aqui, ele é aqui, ele lá atrás, ou seja, eu tenho que aumentar esse plano aqui, porque a gente estava vendo o limite do plano, e aí na vista de frente eu consigo dar uma noção de horizonte e de largura. Agora, quando renderizar, a gente não vai ter mais aquela linha aplicada, e a gente vai ter um leve reflexo aqui. Então, o conceito de brilho, reflexo, para uma cena que tem um vidro espelhado, é esse. Bom, era assim mesmo, eu refiz o vidro da frente, apliquei o mesmo material, eu estou com o UI de colocar um 2 aqui agora, e a gente pode renderizar para a gente poder entender como é que está o reflexo na lateral e na frente. Eu acredito até que a lateral está um pouco mais afetada. Então o que eu vou fazer para simplificar? A questão de vidro é sempre uma coisa muito complicada. Então a mesma coisa que eu fiz na frente aqui, ó, eu vou fazer na lateral. Eu vou criar um segundo vidro que ocupa essa lateral inteira. A altura dele ainda não defini, mas a espessura eu sei que é 1 centímetro. E a altura aqui agora eu vou colocar, eu vou lá para cima, vou crescer ele até chegar lá. Ó. Então dou um zoom aqui. Vou crescer, opa, vou descendo, 4.000, vou subir mais um pouco, entre 4.000 e 4.040, vou colocar 4.020, opa, 4.010, 15 então, beleza, 17 e morreu. E vou já aplicar o mesmo material de vidro nele aqui também. Quando eu jogar na minha câmera agora, eu tenho dois vidros que se comportam melhor do que aquele primeiro que a gente estava fazendo teste. E os dois são o vidro com IOR de 2, eu vou jogar um 3 aqui. Eu tinha reduzido para 1, mas eu posso voltar com verde, porque era uma questão de modelagem do vidro mesmo. E olha só, temos agora um vidro com um pouco de reflexo, um pouco de refração, mas que atua dentro do nosso projeto, mostrando laje, mostrando pilares e mostrando reflexo. Cada reflexo ali no seu ponto, essa variação de reflexo que acontece aqui na quina realmente acontece nos prédios atuais. E é tudo uma questão de, primeiro, encontrar um mapa certo para fazer o reflexo e depois quanto de reflexidade e refração a gente tem, né? Mas aí vem uma segunda dica. Nosso material está com 3 reflexos, mas o reflexo, pelo visto, é uma coisa muito importante aqui no nosso projeto. Então, eu vou colocar ele com 6, o dobro. E o que eu vou fazer aqui, dentro do nosso render, eu vou vir em Render Elements. Dentro da propriedade do render, a gente vem aqui nessa última aba, Elementos de Render. Esse elemento de render é como se fosse um novo vídeo tutorial, mas a gente está incorporando aqui porque ele é fácil de entender se a gente trabalhar com reflexo e refração. Quando a gente renderiza uma imagem, ela é uma junção de todas as luzes, todos os reflexos, todas as refrações, a iluminação do sol, a iluminação da abóbada celeste, ou seria o Vero Sky, mas a forma que cada material conversa com a luz, quando ele responde, e tudo isso tem um nome: especular, refração, reflexão, iluminação global, por aí vai. O render é a junção de tudo isso. Se a gente vier aqui em Render Elements e a gente pedir para adicionar, ele me mostra uma lista de tudo que conforma a nossa imagem. Além de outras coisas que são interessantes para uma pós-produção. Então, por exemplo, uns elementos que são muito utilizados é a Raw Reflection e Raw Refraction. Ou seja, reflexão bruta, pura, e refração pura. Ou seja, 100% transparente e 100% reflexivo de um material que apresente qualquer que seja um pouco dessas duas propriedades. Além disso, o Render ID ele é excelente para pós-produção.
O especular é um brilho a mais, no caso que a gente não tem nenhum material metálico, não tem nenhum material mais complexo, então provavelmente a gente não vai ter especular, mas eu vou manter ele aqui. E a iluminação global. A iluminação global é mais ou menos como a gente aplicar um material branco em tudo, não utilizar o sol e utilizar apenas a luz da abóbada celeste. Fora isso, tem várias outras opções aqui, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, mas o que eu estou fazendo é pedir para, além dele renderizar a nossa imagem, o RGB final, ele separar essas partes do render de cada processo, cada cálculo. Então eu simplesmente liguei uma lista, ativei uma lista aqui. Como que a gente confirma que isso está atuando agora? É o seguinte, eu vou apertar Render dentro do SolidWorks. Ele vai fazer aquele mesmo cálculo que a gente está trabalhando. Agora a gente consegue enxergar mais reflexo dentro do plano de luz, né? A gente não tem mais aquela linha marcante do céu, porque agora a gente está refletindo os mapas que estão aqui atrás e aqui na frente, só que eles não aparecem para a câmera, então a gente não consegue ver no render. Agora, o segredo é isso aqui, ó. Eu cliquei nesse botão aqui do V-Ray Frame Buffer, onde aonde eu coloco o mouse, ele tenta renderizar mais rápido. E aí eu vou tentar fazer ele renderizar essa parte aqui, que é muito vidro. Lembra daqueles canais que a gente ligou, esses elementos ativos? Eles vão aparecer aqui em cima. Então, se eu vier aqui e pedir Raw Refraction, que seria transparência total, olha que legal. Ele já me mostra um mapa só de transparência da cena. E se eu quisesse reflexão total, ele me mostra só 100% de reflexão. Nesse caso aqui eu já começo a ver que talvez um IOR de 6 foi muito forte, mas ok. Além disso, nós temos a iluminação global, que ela comporta diferente para elementos com reflexo e sem reflexo. E nós temos o especular, que nem eu falei com vocês, não vai aparecer nada porque a gente não tem nenhum material com especular, mas o render ID, ele é isso aqui. Então eu consigo depois selecionar um sol, um céu, tudo que é vidro 2, tudo que é esquadria, tudo que é um volume, tudo que é outro, e ele faz essa composição. Além do alfa, onde é que a gente sabe onde é que era céu e onde é que era geometria. Então isso tudo aqui fica salvo agora. Se a gente quiser salvar tudo de uma vez, em vez de a gente clicar no disquete, a gente clica, segura e tem dois disquetes aqui. Salvar todos os canais em arquivos separados. Quando eu clicar, eu venho e escrevo o nome. Por exemplo, prédio. Aí ele vai salvar assim, prédio reflexo. Aí o outro arquivo, prédio refração. E por aí vai. No caso, eu acho que ainda não está pronto para a gente salvar, mas já deu para entender como é que funcionam os elementos e como é que a gente salva eles depois para uma pós-produção. Eu acredito que aqui a gente tem que trabalhar com vidro menos reflexão. Meu IOR estava com 66 vezes 6, desculpa. Eu acho que a gente tem que trazer um pouco mais de cor para ele. Então, vou trazer um esverdeado, talvez, com IOR de 4. Voltando para um reflexo mais honesto, porque eu errei o cálculo. E eu acho que agora sim a gente vai ter um render mais interessante. Vamos lá. Só para poder mostrar para vocês como é que funciona o especular, eu vou selecionar aqui a esquadria. E vou puxar um material do nosso curso que chama esquadria bronze. Eu vou aplicar lá. E esses dois outros volumes eu vou puxar um outro material que chama concreto. E eu vou aplicar lá também. Sem o VW, sem nada, né? Então vamos usar um VW, o VW Map, Spherical Box, para a gente conseguir uma projeção quadrada. Chamei o Gizmo para poder manipular ele. Eu quero ele uniforme. E eu vou reduzir esse material, ou seja, eu tenho dois blocos de concreto, a rua, passeio, por aí vai, e agora eu tenho o vidro com reflexo e refração. O tamanho desses mapas é uma arte, porque a gente tem que calcular sempre qual o tamanho do reflexo que eu quero em relação à altura que eu vou estar em relação ao meu prédio. Ou seja, aqui no caso, eu não quero aumentar muito essa parte de árvores, mas eu queria prédios mais reflexivos. A mesma coisa eu posso fazer aqui atrás. Mas eu tenho que puxar para cima para ter reflexo de alguma coisa.
Bom, estamos fazendo testes, né? Eu sei que a parte da arquitetura esquisita está atrás do meu prédio, então não vai ser refletido. Então eu vou fazer um teste de render agora. A gente está no alfa, vou voltar para o RGB. E olha que interessante, já temos reflexo na frente e na lateral distintos. Vou cancelar porque eu tenho aqui dois modelos de árvore. Um maior, outro menor. Eu vou trazer esse modelo de árvore como se fosse num passeio aqui na frente. E a dica que eu dou para passeio... A dica que eu dou para passeio é o seguinte. Vou aumentar um pouco a árvore. Não tem a posição exata dela ainda. Mas, quando a gente vai fazer um elemento de passeio, é muito fácil se a gente pegar uma esfera, um cilindro. Vamos achar o meio da nossa árvore. Vou fazer um cilindro em volta com uma altura de 20, que seria o tamanho do meio fio. Vou aumentar a resolução dela para ela ser mais redondinha. E olha o que a gente está fazendo agora. A gente está fazendo o acabamento de passeio para uma árvore instalada num espaço urbano. Converti para editar Poly. Vou dar um Inset, um Extrude. E eu posso falar que esse material aqui é grama. E que o Ctrl I para selecionar o inverso vai ser um branquinho. Ok. E o que é interessante com isso? Eu estou definindo áreas onde é que a árvore vai ser instaurada. Então eu posso até trazer ela para cá, se for o caso. Ou então deixava ela próximo da entrada e aumentava a escala dela um pouquinho. Tá vendo? Só que ela vai estar inscrita. E eu posso ainda pegar esse objeto, que seria um equipamento urbano. Equipamento não, um tratamento da prefeitura, e duplicar ele mais 2 vezes. Pega essa árvore, duplico para cá. Ok. Reduzo o tamanho, giro um pouco para não ser a mesma árvore de lá. Pego minha árvore nova e trago para o ponto dela aqui, que é o ponto onde é que eu veria minha árvore de verdade, né? Saindo aqui. E aí a gente pode trabalhar de novo com o tamanho, com a câmera, para a gente poder enxergar como é que cada árvore está trabalhando. Então, é importante o gizmo dela estar aqui posicionado, que aí com isso a gente consegue definir esses ângulos. E outra coisa, quando a gente clica com o botão direito no objeto e a gente vai naquela área de propriedades do objeto, a gente pode definir se ele gera sombra, se ele não aparece na câmera, enfim, várias coisas. Se eu quisesse colocar essa árvore no Photoshop com uma leve transparência, mas eu não quisesse abrir mão do reflexo que ela gera, eu podia marcar aqui simplesmente para ela não ser visível na câmera. Mas ela ia gerar sombra, ia receber, enfim, ela gerar a sombra que eu tenho interesse. Mas no caso, eu quero dar uma leve transparência para ela. Então, eu posso vir aqui em visibilidade e diminuir para 0,5, ou seja, 50% de visibilidade apenas para esse objeto. E vou dar OK. E vou renderizar. Olha a diferença. Temos duas árvores que a gente está trabalhando. Temos uma árvore com 50% de transparência, que eu imagino que ainda vai ser muito, mas ela já vai comportar com uma leve transparência em relação ao resto. Eu acho que é muito, vou até cancelar e vou mudar essa visibilidade para 10%, ponto 1. Ok. E vamos ver como é que ela vai funcionar agora. Agora ela está bem transparente aqui. Tá vendo? A gente consegue ver o resto do projeto. Ou seja, eu consigo no próprio Max renderizar um elemento com uma leve transparência, aplicar uma refração, uma reflexão numa superfície independente da minha abóbada Celestial V-Ray Sky, e eu ainda aproveito e quando eu coloco esse elemento aqui, eu vou ganhar parte do reflexo dele aqui na fachada, olha. Tá vendo? Esse caule aqui e essa planta está misturando com o reflexo que está atrás dessa árvore, assim, atrás da nossa câmera, e está incorporando o que a gente tinha de reflexo numa cena mais completa. Se a gente colocasse um carro 3D, mais árvores aqui na frente, pessoas andando na frente, a gente teria uma composição entre reflexos mais realístico. Aqui no caso eu vejo que a gente talvez teria que abaixar
essa parte aqui, mas na verdade esse reflexo é o reflexo de um muro que passa aqui atrás, então não tem como fugir. Mas quando a gente colocasse plantas aqui nesse jardim da frente, a gente poderia esconder um pouco desse reflexo. Beleza? Bom, essa é a aula de adicionar mapas de reflexão e elementos de renderização. Obrigado, gente.